Quero falar com você a respeito do seguinte: existem certos aspectos individuais no relacionamento com Deus, e o trato com Deus tem que ser individual mesmo. Deus não vai salvar você por causa da fé da sua mãe. Tem que ser o seu relacionamento com Deus. O que vai condenar você é o seu pecado, e o que vai salvar você é a sua fé em Jesus. Quando você crê e entrega a vida para Ele, o sacrifício dele na cruz vale por você. Portanto, é a sua fé e também a sua atitude que faz diferença para com Deus. E ele que estabelece isto é muito claro: o relacionamento tem que ser individual. Ninguém vai garantir com Deus um relacionamento para outra pessoa, tem que ser seu. Mas existem os aspectos coletivos. Nós fazemos parte de uma sociedade, somos influenciados pelo mundo à nossa volta. Para nós irmos bem, temos que nos ligar a uma igreja, a um grupo espiritual. A igreja do Senhor é uma só, mas ela tem muitas expressões por aí, e algumas até enganadoras, que colocam o dinheiro à frente de tudo, e isto engana as pessoas, como se Deus precisasse de dinheiro. Mas cada uma tem suas características e as pessoas têm liberdade de ir às igrejas e se identificar com elas. Muitas pessoas não ligam para isso e vão a qualquer uma, e se ligam a qualquer uma. Mas há pessoas que são mais criteriosas e pensam, analisam, verificam antes de tomarem uma decisão. Pois é, quando você quer ir bem, você deve se aproximar de pessoas que vão bem. Você não vai aprender uma profissão com quem não sabe. Se você quer aprender a fazer pão, por exemplo, você vai procurar uma pessoa que tenha experiência e que ensine você os segredos do fazer pão. Você não vai aprender a fazer pão com um leigo que não sabe. Vai ficar um processo interminável de tentativa e erro. Aquela pessoa não sabe e você também não. Os dois vão aprender juntos e vão gastar muito material, queimar muita coisa e produzir muito pão ruim, até começarem a aprender alguma coisa. Não é assim o processo correto. Você tem que procurar uma pessoa que saiba fazer. Ela vai ensinar você. Na vida espiritual também é assim. Você não vai ser espiritual numa igreja de carnais, onde as pessoas gostam da vaidade, da aparência, de templos bonitos, falam muito de dinheiro. Não é aí que você vai aprender as coisas de Deus. Não é aí que você vai crescer espiritualmente. Como você pode crescer espiritualmente num ambiente onde tudo é carnal? Tudo gira em torno do dinheiro, da aparência, da vaidade, de aspectos humanos. Não é aí que você vai ser espiritual. Você tem que procurar um ambiente onde há pessoas espirituais que possam ajudar você nessa caminhada. Deus coloca no coração das pessoas esta sede. Você dá lugar à sede se quiser. Há muita gente que caminha um pouquinho, entra para a igreja, recebe a sua bênção espiritual e para por aí, não avança mais, não continua a ler a Bíblia, a se aprofundar no conhecimento de Deus, a crescer espiritualmente. É muito ruim uma pessoa estagnada, uma pessoa que já se acostumou com as coisas do Evangelho, com a vida cristã e não quer crescer mais. É um perigo a mornidão espiritual. Essa pessoa inevitavelmente vai cair. Ela não somente não vai prosseguir, mas ela vai acabar voltando atrás, o que é muito triste.
E a Bíblia tem uma expressão em Hebreus, no capítulo 10, de que Deus valoriza aqueles que pela fé prosseguem, continuam. Eles dão lugar à sede espiritual que Deus colocou dentro deles e prosseguem em conhecer mais a Deus e serem melhores cristãos, se aprofundarem no Senhor. Será que você é uma pessoa dessas? Mas também, no final do capítulo 10 de Hebreus, fala daqueles que retrocedem para a perdição. Você não retrocede para uma situação de acomodação, o que muitos crentes estão pensando. Existe um caminho assim muito apertado e difícil para os pastores, missionários, quem quer ser muito espiritual. Eu prefiro ficar no bolo mediano, entre os crentes mais ou menos. Aí eu tenho a salvação garantida só pela doutrina da igreja ou na sua cabeça, porque eu não vejo salvação garantida para nenhum crente acomodado que não produz fruto. Jesus é muito claro, quem não produz fruto vai ser cortado e lançado no inferno. Mas a maioria das igrejas prega e a maioria dos crentes acredita que você pode ser um crente mediano e garantir a sua salvação. Pode estar bem com o mundo, vivendo bem a sua vidinha. Você não precisa ser muito fanático, muito radical. Não precisa se dedicar muito, não. Basta ser um crente mediano que está com a salvação garantida. Eu não vejo isso na Bíblia. A carta aos Hebreus diz, no capítulo 10, o seguinte: aqueles que retrocedem vão até a perdição. O retrocesso não para. Quando você para de crescer, você desce. Um país, existe a economia e os parâmetros da economia que dizem o seguinte: um país tem que continuar crescendo. Se ele crescer pouco, ele cresceu na média dos outros. Na verdade, ele não cresceu nada, ele só manteve a posição em relação aos outros. Mas se um país parar de crescer, é o que o Brasil tem feito há muitos anos, se parar de crescer, na verdade, ele está retrocedendo em relação aos outros. Se você parar de crescer, está retrocedendo. E o retrocesso não para. Vai até a perdição. Portanto, analise a sua situação. Você é daqueles que estão pela fé, perseverando, crescendo, com sede, produzindo frutos e querendo mais para Deus? Ou você é dos que já se acomodaram e estão, na verdade, retrocedendo? E o alerta que fica é esse retrocesso vai até a perdição. Você é desse grupo, dos crentes que já pararam, se acomodaram, ou você é daqueles que com sede têm se dedicado, se dedicado com amor, com todo o coração, para crescer, produzir frutos, ganhar almas, fazer discípulos? Você é desse tipo, dos que querem pela fé mais e mais do Senhor? Pense nisto, não há meio termo. Esse tipo de crente mediano, isso não existe para Deus. Ou você é da fé, que continua e persevera e quer mais e com sede cresce espiritualmente, ou você é dos que retrocedem para a perdição, é o que a Bíblia diz. Onde é que você está? Nos que estão subindo ou nos que já estão acomodados e descendo? Pense nisto, meu irmão, minha irmã.